Olá, gente. Hoje estamos no canal com um entrevistado. Ele faz doutorado em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e está fazendo agora doutorado sanduíche na Espanha. E ele vai falar sobre o Freud e Oscar Fischer, um diálogo sobre psicanálise e religião. Então, Bruno, queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, onde foi seu mestrado, como é que foi o seu percurso até chegar onde você está, e também de uma linguagem acessível para as pessoas conhecerem um pouco esse diálogo que, aparentemente, né, para quem estuda psicanálise, às vezes é meio estranho entre religião e psicanálise. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Muito obrigado, Priscila, pela oportunidade de ser entrevistado aqui no seu canal. Fiquei bastante contente com o seu convite. Não te via já há bastante tempo. Uma breve conversa que a gente teve na UERJ sobre Nietzsche, que eu comentei com você que eu lembrava, mas nos conhecemos no corpo freudiano, né? Escola de Psicanálise, na seção Rio de Janeiro. E eu me lembro particularmente, eu acho que era o último trabalho que eu apresentei na formação básica, que você apresentou sobre o mal-estar na cultura do Freud. A gente ficou na mesma mesa por semelhança de tema, né? Verdade. É... Para quem não conhece também, o corpo freudiano é um lugar para aprender sobre psicanálise, fazer formação para quem quer ser analista, ou então também para quem só quer aprender mesmo, né? Tem aulas, professores, palestras, debates de filmes. Então, assim, é bem um ambiente bem legal. Fica ali na Glória, no Flamengo, na Glória, no Rio de Janeiro. E a gente se conheceu lá no corpo freudiano. Exatamente. Então, para falar assim, brevemente sobre a minha formação acadêmica, que eu considero remontar ainda à escola, né? Onde eu fiz o fundamental, o Novo Mundo, depois no ensino médio, onde eu estudei na Fiocruz, na Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio. E lá no ensino médio nós fomos altamente estimulados a desenvolver o pensamento crítico, a aprender já metodologia científica. Éramos adolescentes, entre 15 e 17 anos. Tínhamos que fazer uma monografia, além de estágio, além das matérias do ensino médio, do técnico. Tínhamos projetos de trabalho, ciência e cultura, vários mudavam os nomes, mas sempre incentivando a gente a se apropriar do conhecimento científico. E eu queria muito frisar isso, né? Porque justamente estamos numa época em que a ciência está sendo desqualificada. A Fiocruz, exatamente a instituição onde eu fiz o ensino médio, tem produzido relatórios importantes sobre a pandemia que, infelizmente, não estão sendo considerados no planejamento de políticas públicas, não é? Então, por isso eu estou remontando aí a trajetória já a esse momento, que certamente marcou a minha vida, né? Meu olhar para a sociedade. E é fundamental, assim, para quem dá aula para ensino médio, eu dou aula para colégio, ensino médio, e é fundamental a gente desenvolver nos alunos, desde cedo, um senso crítico com a vida, com as coisas, com as verdades, com as informações, né? A gente está vendo tantas fake news por aí, então, no final das contas, às vezes, talvez não dê para a gente combater a produção das fake news, mas talvez dê para a gente combater a forma como a gente olha para uma notícia e identifica ela como fake news. E aí é a formação do humano, né? A formação do aluno, desde pequeno, conseguindo identificar fonte, crítica. Então, eles vão ter que saber logo desde cedo para realmente ter um pouco de senso crítico da quantidade de informações, né, que a gente recebe por causa da internet, o WhatsApp, enfim, né? Somos bombardeados. Exatamente, exatamente. É bacana também escutar isso de você, porque justamente foi no ensino médio que eu participei do primeiro congresso científico, que eu fiz o primeiro banner para poder publicar uma pesquisa que eu tinha feito sobre a relação entre o homem e a natureza ao longo da história. E aí, no final do ensino médio, entre várias opções que eu tinha na minha cabeça, que variavam da biologia à filosofia, da engenharia ambiental à matemática, eu escolhi psicologia, né? E estudei na UERJ, fiz uma formação longa,
mais ou menos 6 anos, em que eu participei de uma pesquisa de iniciação científica durante quase 5 anos, chamada A Psicanálise no Campo da Saúde Mental, a Clínica como Política, coordenada pela professora Doris Luiz Rinaldi. E por meio dessa pesquisa eu estive inserido em CAPSI e CAPS-AD, para quem não conhece, são instituições da rede de atenção psicossocial no Brasil, onde eu atendi crianças e adolescentes autistas, psicóticos, graves de sofrimento psíquico e também usuários de droga. E foi fundamental para a minha formação acadêmica, clínica, estar em contato com a população e oferecendo uma escuta psicanalítica. Conta um pouco para as nesses espaços pessoas públicos. que não conhecem como é que é a realidade dos CAPs, porque a gente está vendo hoje um desinvestimento muito grande em assistência social. E como é que era, então, na época que você estava ali dentro? O que você, já era problemático financeiramente? Como é que era a situação? Sim, já era bastante difícil. Atualmente eu não sei como está muito, porque eu acabei enveredando por outros caminhos, mas o que eu posso dizer é, uma vez eu escutei uma técnica dizer o seguinte, que se via ali nos atendimentos com as crianças efeitos considerados impossíveis. E é verdade. A gente via pequenas mudanças nas crianças que realmente a gente não esperava. E era bonito de ver também um serviço público tão qualificado, com uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem, né, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros, fonoaudiólogos, alguns, e por aí vai, em que as crianças, adolescentes, os usuários eram atendidos, escutados, no meu caso particular da psicanálise, escutados na sua singularidade. Então, o que eu poderia dizer é da importância desses espaços. Total, total. E você praticava a clínica psicanalítica ali dentro daqueles espaços? Sim, mas de uma forma diferente do consultório, né? No consultório temos o divã, a cadeira, uma clínica, né, particular, por assim dizer. Na clínica dos CAPs é diferente, o analista ele está no coletivo, junto com outros. Então ele escuta um sujeito aqui no corredor, toma um cafezinho com outro paciente enquanto escuta ele contar alguma história, aí ele intervém à medida que vai se construindo uma relação de transferência, né? Isso leva tempo, né? Leva meses, muitas vezes, para você conseguir começar a entrar na esfera, no mundo daquele sujeito, né? E poder a sua palavra ter alguma reverberação para ele. Muito interessante o trabalho, muito legal. E você ficou quanto tempo trabalhando lá? Foram aproximadamente 1 ano no CAPSI e 1 ano no CAPS-AD. E a sua graduação, o trabalho final, a monografia, foi sobre esses casos? Exatamente. A gente tinha que apresentar uma vez ao ano, na semana de iniciação científica, um trabalho, né, de mais ou menos 3 páginas, que era escutado por uma banca e tinha uma avaliação, e recebi indicações de premiação, mas não cheguei a ganhar o prêmio. Mas, enfim, queria contar para saber como é sério. Existe toda uma avaliação com critérios que os professores vão avaliar. E depois, no final, esse trabalho todo foi elaborado de forma a se constituir na minha monografia de conclusão de curso. Legal. E conta como é que foi a sua entrada no mestrado e a sua relação com a religião, né? Porque o seu trabalho hoje fala de religião também. Como é que foi essa entrada da religião aí? Sim. Bom, eu sempre fui religioso desde pequeno e a fé sempre foi importante para a minha vida. Não era uma pertença
familiar, mas era algo também meu, né, da minha singularidade. E quando eu conheci a psicanálise, eu entrei em contato com as críticas muito fortes de Freud à religião, né? Basicamente por meio de dois paradigmas, que são a neurose e a ilusão, a maneira como ele considera, né, o fenômeno Neurose religioso. coletiva, né? A religião como neurose coletiva, né? Sim, essa é Explica para uma as outra pessoas um pouco expressão. esse conceito de neurose coletiva, que às vezes as pessoas não vão entender o que é uma neurose coletiva. Sim, bom, se a gente começa a entrar para discutir o tema, ficaria bastante complexo. Mas, no fundo, o que o Freud postula é o seguinte, que para ele a religião prende as pessoas numa postura infantil, marcada pelos padrões do complexo de Édipo, de dependência de um pai, de uma mãe que cuide dele, que proteja, que ofereça segurança e garantia. Então, para o Freud, que tinha um paradigma fortemente marcado pelo positivismo, a gente, quando lê, por exemplo, Futuro de uma Ilusão, vê ali nas entrelinhas a concepção do Augusto Comte, do catecismo positivista, em que ele pensa que a humanidade estaria evoluindo, desde uma visão religiosa, depois filosófica e, por fim, científica. Então, ele tem essa visão que a religião seria uma forma de imaturidade. E o que eu achei mais, assim, quando a gente se conheceu e você começou a associar, então, a religião com o Freud, no início eu falei assim, gente, como assim? Porque eu só conheço as críticas, assim, dos posicionamentos do Freud bastante críticos à noção de religião. Então, a neurose coletiva é como se todo mundo concordasse que existe Deus e que existe um pai e que existe um ser criador e que todo mundo concorda com isso e como se fosse todo mundo levado a acreditar nas mesmas coisas, mas é muito por uma crença para além da racionalidade, né, da razão, no sentido racional, no sentido, que a gente não consegue explicar a fé, né? A fé, ela passa muito mais do que uma explicação lógica racional. Foi. Então, durante a graduação em psicologia, dentre várias abordagens que a gente estudava, a psicanálise certamente se anunciou para mim como a que mais falava para mim, a que mais me ajudava a entender como funciona o psiquismo, como funcionam as relações humanas, a sociedade, a cultura, e abria a minha mente para entender uma série de fenômenos, ou para, pelo menos, me ajudar a situar. Por exemplo, a dinâmica entre isso, eu e super-eu, fazia muito sentido para mim sobre como funciona o meu próprio mundo interior. Então, comecei a fazer a análise no primeiro período, quando minha futura analista, foi dar uma palestra, e foi a primeira vez que eu tive uma aula de psicanálise, e já ali escolhi que queria fazer análise. E a dimensão teórica da psicanálise foi entrando pouco a pouco, né? Pelo estágio, pela pesquisa, iniciação científica, as leituras. E logo eu percebi que Freud era muito crítico à religião, né? E tinha dois paradigmas para abordá-la, a neurose e a ilusão. Então, eu tinha duas escolhas, ou deixava para lá a psicanálise e ficava com a religião, ou então eu vivia as duas coisas de maneira separada, porque isso também acontecia, pessoas que separavam totalmente, por assim dizer, como me contavam. Uma coisa era a sua religiosidade pessoal, outra coisa era a psicanálise, e essas pessoas não tentavam dialogar. E eu também não queria isso. Então, eu falei, bom, eu vou respirar fundo e vou enfrentar esse desafio que vai ser entrar em toda essa problemática. Então, desde 2012, mais ou menos, eu pesquiso esse tema, e quanto mais eu pesquiso, mais eu encontro coisas, mais eu encontro questões em aberto para serem elaboradas, desenvolvidas, né? A questão, vamos dizer, começou com um curso promovido pelo Centro Loyola de Fé e Cultura, na Gávea. Aliás, na época foi em Botafogo.
pelo jesuíta Ricardo Torre de Araújo, que agora a pesquisa dele está publicada em livro, é um dos que eu queria mostrar, Deus Analisado, os Católicos e Freud, onde ele fala da recíproca freudiana da religião pela Igreja Católica. E lá ele mostrou uma série de temas que interessam para o estudioso, tanto da psicanálise quanto da religião. Por exemplo, a questão do complexo de Édipo e a fé, como pensar essa relação dos polos materno e paterno. E eu entrei em contato inicial com uma série de autores que me deixaram deslumbrado. Eu falei, gente, é isso que eu quero pesquisar para a minha vida. Eu senti que eu tinha encontrado assim, a questão que me mordeu e que agora, olhando a posteriori, eu vejo que, de fato, está me causando de uma forma que me sustenta na pesquisa até hoje, né? E como é que você estabelece, então, esse diálogo entre a psicanálise e a religião? Porque você já falou alguns exemplos em que o Freud se coloca meio crítico, né? Contra a religião. E aí, como é Sim. que você estabelece essas relações? Então, eu acho que eu vou ter que te contar um pouco mais sobre trajetória para poder, só no final, chegar talvez a me aproximar dessa pergunta. Porque não é uma resposta que eu posso te dar, que eu consiga te dar assim de pronto, sabe? Se você me permite, posso continuar falando da trajetória acadêmica e mais adiante talvez fique mais claro Ok. essa questão. Pode ser? Então, durante a minha graduação, eu tive aula com um professor chamado Marco Antônio Coutinho Jorge, que, aliás, é o diretor fundador do Corpo Freudiano, né, onde você também estudou. E ele, numa aula, mencionou um autor que faleceu no passado, aliás, ano retrasado já, que foi o Alain de Dievail. E mencionou ele como alguém que conhecia muito de religião. E eu achei muito interessante isso vindo de um analista. E ele mencionou na aula duas frases que me marcaram. Uma, ele disse que os católicos estudavam muito. E outra, ele disse que a religião, que ele não tinha estudado muito religião. Então, fiquei assim mordido por essa questão sobre os católicos que estudam e sobre a questão onde se insere a religião na formação de um analista, para que um psicanalista tão renomado e reconhecido como ele falasse disso na aula. Fiquei pensando, né? E eu fui perguntar para ele, professor, eu sinto que Freud fechou muito a questão e Lacan abriu. O que você acha disso? E ele, como um bom analista, se mostrou espantado, arregalou os olhos e disse, por que você acha isso? E eu fiquei assim impactado diante da minha própria pergunta devolvida para mim e não soube o que dizer. E aquilo me fez, enfim, trabalhar. Eu convidei para que ele fosse meu orientador de mestrado e ele recomendou que eu estudasse, sendo que eu não estou com o livro da versão brasileira, As Cartas entre Freud e Fichte. Tem uma versão alemã aqui que está muito mais completa, tem muito mais cartas que a gente não tem em outros idiomas ainda. Essa foi publicada em 2014, organizada pela Isabelle Noth, que é professora de Psicologia da Religião, Pedagogia da Religião em Berna, na Suíça. Eu a conheci brevemente na Polônia, no Congresso Internacional de Psicologia da Religião. E fiquei de visitá-la, mas com a pandemia do Covid, não sei se vai ser possível. Explica para quem não conhece quem é o Pfister. Sim. Vou voltar. Foi uma pequena digressão para situar aí quem era a Isabelle Noth. O Pfister foi um pastor protestante, reformado, suíço. Ele estudou na Alemanha e na Suíça, fez sua formação, e se sentia muito incomodado com os limites da filosofia,
da psicologia e da teologia. Ele escreveu uma série de trabalhos no início do século XX, na primeira década do século XX, especialmente, onde ele procura criticar essas disciplinas, dizendo que estão muito afastadas da vida real, da devoção das pessoas, que estão dedicadas a abstrações. Então, ele vai procurar supervisão com Carl Gustav Jung, que na época fazia parte do movimento psicanalítico com Freud, né? Ele queria, enfim, por meio de um psiquiatra, ter supervisão para o atendimento pastoral que ele dava na igreja. Então, aí você já percebe a mente aberta, por assim dizer, de um pastor protestante que vai procurar supervisão com um psiquiatra, né? Isso tem a ver com a história dele, enfim, se vocês conseguem achar na bibliografia que eu vou recomendar, na minha dissertação de mestrado também, que vai se tornar um livro, assim espero, esse ano, finalmente. Então, por meio do Jung, o Pfister conhece o Freud, né? O Jung apresenta o Freud, os trabalhos do Freud, o Pfister manda um trabalho dele para o Freud em 1909, responde, e a partir daí eles começam a conversar durante cerca de 30 anos, até o falecimento de Freud. Quando Jung e Freud rompem, o Pfister permanece durante algum tempo, se eu não me engano, isso eu queria confirmar com maior exatidão, mas até onde eu pesquisei, ele era o único psicanalista na Suíça durante alguns anos, né? Então, ele na Suíça é um nome muito importante para a história do movimento psicanalítico. E ele é o precursor do diálogo da psicanálise com duas áreas, uma a teologia e outra a pedagogia, que vai influenciar também a Ana Freud depois, pelo viés pedagógico. E o que você encontrou assim nessas cartas, nessas conversas, que você acha legal assim de comentar? Então, esse foi todo o meu trabalho de mestrado na UERJ, onde, vamos dizer, o clímax da conversa entre os dois acontece entre 1927 e 1928, quando Freud publica a sua, como ele brinca, né? Porque as cartas são muito interessantes, marcadas por uma amizade muito profunda e, ao mesmo tempo, críticas de um lado e de outro, de uma forma também muito respeitosa. Então, Freud diz que vai publicar sua declaração de guerra contra a crença religiosa, que é o futuro de uma ilusão. O Pfister leu e pediu ao Freud que pudesse publicar uma resposta, se poderia publicar na Imago, que era uma revista de psicanálise e cultura extremamente importante. E o Freud imediatamente, extremamente solícito, e diz que é muito digno que alguém como ele, a altura dele, a altura do Pfister, publicasse uma crítica na revista, né, de psicanálise. E então Pfister publica, brincando, A Ilusão de um Futuro, onde ele vai dizer que esse futuro sem religião uma ilusão de Freud, né? E ele faz uma argumentação bem interessante. A Rudinesco valoriza muito essa resposta do Pfister, mas basicamente o que a gente talvez possa assim, resumir numa linguagem coloquial seria: ele diz, a psicanálise contribui para amadurecer a religião, mas isso não significa que ela necessariamente conduza ao fim da fé religiosa. Mas sim, ele faz uma metáfora com os girinos, que quando se corta a cauda, ela volta a crescer. Então ele compara a psicanálise como esse corte que faz amadurecer, faz nascer de novo, por assim dizer. É interessante, isso me fez lembrar o Temor e Tremor do Kierkegaard. É esse o nome do livro? Ah, sim. Que ele vai dizer que mesmo com fé ou sem fé, que é uma resposta dele ao movimento ateu, né, do existencialismo,
a angústia continua, né? Porque a gente acha que talvez a religião seja o lugar onde você vai terminar a sua angústia com a vida, com o sentido da vida. Só que, no fundo, a gente não sabe qual é o sentido que Deus deu para a nossa existência. No final das contas, a gente não tem acesso à vontade de Deus e o que Deus pensa. E aí a angústia continua, porque você não tem como ter certeza sobre se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, se você acha que Deus, de alguma maneira, está vendo o que você está fazendo e está dizendo que sim, que ok, você está no caminho certo ou não. Então, essa angústia continua, né? Interessante. O Kierkegaard é muito interessante, né? Eu fiz uma disciplina sobre ele com o Jonas Ross. Talvez seja um gancho para eu concluir a questão da formação, que ainda não... Né? Depois do mestrado, eu decidi, então, fazer o doutorado em ciência da religião, que é uma outra área, né? E que é uma área interdisciplinar. E, ao mesmo tempo, a graduação em teologia. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que muita gente não sabe, é a diferença entre teologia e ciência da religião, que estão na mesma área, na CAPES, mas elas têm pressupostos epistemológicos diferentes. Elas têm compreensões e abordagens muito diferentes, porque a teologia, ela é uma ciência da fé. Ela pressupõe a fé e, a partir da fé, ela vai dialogar com todas as outras ciências, vai poder falar de si na teologia fundamental, fazer pesquisa bíblica, pesquisa... Mas, no caso, na teologia, você só estudam autores teístas, vocês não estudam autores ateus. Se estudam autores ateus também para dialogar com a fé. E como é que se dá isso? A perspectiva é Porque teísta. são perspectivas inconciliáveis, né? Um ateu, como é que... Bom, a perspectiva de quem estuda é teísta, mas não necessariamente a gente vai estudar só teístas. Inclusive, um dos autores que eu queria muito recomendar da lista que... Olha que eu tentei fazer a lista pequena, mas esse aqui, Thomas Halleck. Ele tem muitos livros em português. Esse Paciência com Deus, mas sobre essa questão do diálogo entre crentes e não crentes, tem alguns bem interessantes. Um é A Noite do Confessor, que o subtítulo é A Fé Cristã no Mundo de Incerteza. E o outro é um que ele escreveu com um monge alemão beneditino, Anselmo Green, que é Livrar-se de Deus, interrogação, quando a crença e a descrença se encontram. Esse livro é muito interessante e eu tenho muita vontade de fazer um pós-doutorado com um autor, onde ele vai dizer, o Thomas Halleck, onde ele vai dizer o seguinte, que o diálogo entre crentes e não crentes acontece dentro de cada um. E o lado crente, por assim dizer, ele possibilita que a pessoa continue a querer viver, continue a apostar na vida, na busca por... se sinta convocada por um mistério maior do que ela mesma no seu interior. E um lado da descrença protege ela contra o fundamentalismo, contra o fanatismo, e auxilia ela a sempre se interrogar, ter pensamento crítico e amadurecer. Então, existe aliás, um campo de pesquisa absolutamente enorme sobre o diálogo dos ateus com os crentes no campo da teologia. Eu acho que, no final das contas, você tocou num ponto que é a questão do fundamentalismo, né? Que é uma das grandes críticas que se faz à religião e como a religião pode se tornar perigosa até. E o fundamentalismo, ele aparece muito nisso. Então, você tem o fundamentalismo de várias religiões. E como você vê, assim, numa postura, assim, de uma pessoa que é teísta, né? Acredita, tem fé, e ao mesmo tempo você sabe que a fé em exagero, né? Tá assim como a busca pela justa medida é como se fosse a meta, né, da filosofia aristotélica. Tudo que é em excesso é problemático, né? Como é que você vê essa crítica que às vezes engloba todos os religiosos, né? A religião, ela sofre justamente uma crítica muito pesada justamente por causa de alguns religiosos que acabam exacerbando, né? Sim.
Eu estava me lembrando agora, eu ri porque eu lembrei de um filme com um título parecido com esse que você falou, Fede, mas não cheira bem. Que é muito engraçado. É um grupo de religiosos que passa por religiosos para enganar as pessoas, né? Que aí justamente é uma outra coisa, né? Daí entra a discussão das seitas. Agora, sobre essa pergunta que você fez, eu queria aproveitar para trazer um pequeno fragmento de uma coisa que eu acabei de ler agora. Dentre as várias coisas que eu anotei aqui para conversar com você, uma delas era assim, o que eu estou lendo agora e que seria interessante, né, de compartilhar. E justamente foi tirado, deixa eu abrir aqui o arquivo, de um livro do meu orientador aqui na Espanha. Olha só, de novo voltando ao tema da formação, o que eu estou fazendo na Espanha? Por meio do doutorado em ciência da religião, que é diferente da teologia, porque a ciência da religião, além de ser interdisciplinar, então vai usar, por exemplo, a sociologia, a filosofia, a psicologia, dentre outras ciências, para abordar o tema da religião de uma forma objetiva, onde a fé não faz parte da metodologia da pesquisa, diferente da teologia, que, né, nossa fé é um pressuposto. Então, eu vou mostrar. Aí eu vim estudar aqui com um autor chamado Carlos Domingues Morano. Tem alguns livros dele em português. Esse aqui, Orar Depois de Freud. Tem também Crer Depois de Freud. E esse daqui, Psicanálise e Religião, um diálogo interminável, que é sobre as cartas entre Freud e Fichte. Eu estava lendo um texto dele agora sobre a mística e o feminino. Tá aqui. Nesse livrinho bem interessante da Universidade da Mística em Ávila, A Mística com o Rosto de Mulher. Bem interessante. E aí ele tem um texto aqui sobre mística e psicanálise que talvez possa ajudar a entender um pouco como que eu vejo esse diálogo possível, né, entre esses dois campos. Nesse texto ele fala o seguinte, que a experiência de fé tem duas vertentes, a mística e a profética. E em cada uma dessas vertentes está em jogo um dos polos da constituição do sujeito no complexo de Édipo. Na vertente da mística, que foi muito valorizada pelo Lacan, né? Lacan diz no Seminário 20 que os escritos místicos é o que se pode ler de melhor. E ele mesmo se compara a uns místicos, ao São João da Cruz, Santa Teresa, que ele aborda muito nesse seminário. O outro lado seria ligado à dimensão paterna, da masculinidade, a profecia. A profecia não como adivinhar o futuro, mas como ler o presente à luz de Deus e denunciar a injustiça, a opressão, que é o que a gente vê nos profetas bíblicos, né? Por exemplo, o profeta que critica um governo que troca o pobre por um par de sandálias. Enfim, os exemplos são inúmeros, né? Onde na tradição judaico-cristã se procura defender aqueles que a teologia da libertação ou a teologia latino-americana chama da opção preferencial pelos pobres, né? Justamente a viúva, o órfão, o estrangeiro, que aliás está muito em voga hoje em dia justamente a questão da imigração, né? Então a tradição cristã judaico-cristã desde as suas origens valoriza altamente o estrangeiro como uma visita do próprio Deus. Então, esses dois polos, materno e paterno, segundo Carlos Domingues Morano, precisam ser necessariamente articulados. Por quê? Porque se você fica somente em um dos polos, você corre graves riscos. O primeiro, se você fica no polo materno, você corre o risco de ficar nessa nostalgia do seio materno protetor, numa regressão infantil, tudo que o Freud, né, denuncia ali, de uma ilusão desconectada da realidade, onde você está num puro deleite e não escuta. O autor usa o exemplo bíblico de Caim e Abel, né? Onde está o teu irmão? Quando
quando Caim mata Abel e Deus pergunta, onde está teu irmão? E Caim responde, acaso sou guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com isso? O cristão, o judeu, o muçulmano, o religioso, ele tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com o outro que está sendo maltratado, que está sendo menosprezado. Então, por outro lado, qual seria o risco do polo paterno? Do fanatismo paranoico, um combate permanente contra inimigos imaginários, e você entra numa dinâmica em que o outro precisa ser convertido a qualquer custo, porque você mesmo não consegue dar conta das suas questões, então tem que impor o outro, né? Então ele fala dessa paródia do místico, que é o iluminado, e a paródia do profeta, que é o fanático. Muito legal. Isso me fez me lembrar de uma série que eu assisti, não sei se você já viu, que é a Talibã, que fala sobre a conversão de algumas pessoas e a ida delas para a Síria. Então, como algumas pessoas são convencidas da religião, que estão ali num lugar, se não me engano era a Suécia que elas estavam, e elas saíam da Suécia e iam para a Síria, algumas mulheres convencidas, e justamente essa ideia de que aquele povo era o povo, então, infiel, que não era convertido, que não estava seguindo as regras, né, as normas, e que a ideia de que você ia chegar num lugar e aí sim você ia poder praticar a sua religião, você seria salvo, você estaria no caminho certo, e como se existisse um único caminho, uma única via possível, e se você estivesse fora dessa via, você estava errado, assim como todas as outras pessoas que estavam seguindo o outro caminho estavam erradas. E aí você tem esse conflito, né? Justamente aqui em Granada, uma das disciplinas que eu fiz foi a teologia das religiões. Então, nós lemos muitos autores que procuram justamente abordar essa questão. Como fica, né, o cristão dialogando com cada uma das religiões especificamente, como que ele compreende a ação de Deus fora da igreja, como que é. Então, existe todo um campo de pesquisa também e de documentos magisteriais da Igreja Católica sobre essa questão do desígnio universal de salvação de Deus e, ao mesmo tempo, a revelação em Jesus do próprio Deus. Você tem um conflito que é muito difícil, porque no final das contas você tem pessoas que acreditam que só existe um único caminho, uma única religião, e é o único modo possível de viver, e aí é um modo excludente, né, que exclui o diferente, exclui aquele que não tem a mesma religião que você, e ao mesmo tempo uma outra perspectiva religiosa, que é uma perspectiva que entende a pluralidade, que entende e aceita outras religiões, outros modos de viver. E eu acho que, no fundo, a dificuldade é lidar com o diferente, né? Lidar com quem pensa diferente, com quem tem costumes e valores diferentes, porque você está trazendo uma perspectiva de uma religião muito humanista, né? Uma religião que se preocupa com valores de justiça e que, na verdade, a gente vê que nem humanista, humanista no sentido humanista. humanista. Eu caracterizei assim. Mas na prática a gente vê que nem todas as pessoas levantam a bandeira do humanismo, né? Você vê que tem pessoas aí que se dizem cristãos e estão defendendo o armamento, estão defendendo morte, eliminação de pessoas, e ao mesmo tempo se dizem cristãos, se dizem gente que tem Deus no coração, né? Então a gente vê na história quantas atrocidades já foram feitas em nome de Deus. Então, assim, é claro que o Deus no sentido humanista, né, da mensagem, ele não tem culpa do que os homens fazem em seu nome, né? Mas muito já foi feito de modo distorcido, usando a religião como arma de dizer, mas eu sou cristão, mas ao mesmo tempo quer matar e eliminar a diferença, né? Quer tratar somente aqueles que são iguais a você. Quem não é igual, elimina. Eu tenho muita dificuldade, Priscila, confesso para você, de entender como é possível, a partir do cristianismo, defender o armamento. Porque a única passagem bíblica em que existe alguma referência à arma é quando Jesus está para ser entregue, né, depois de fake news,
porque houve todo um trabalho de fake news para condená-lo à morte, dizendo que ele disse o que não disse, né? E quando ele vai ser entregue à morte, um dos discípulos corta a orelha de um dos que iam prendê-lo, e o relato evangélico diz que ele repreendeu o discípulo, curou a orelha do soldado e disse ao discípulo: guarde a sua espada na bainha, porque o que vive pela espada morre pela espada. Então, eu tenho muita dificuldade realmente de entender como é possível encontrar dentro da revelação, dentro da tradição bíblica, uma justificativa para o armamento. E como é que você vê esses movimentos religiosos atrelados à questão armamentista que a gente tem hoje no Brasil, a religião evangélica e, ao mesmo tempo, essa correlação, né? Essa nova religião? Como é que você identifica, analisa esse fenômeno, né, que acontece no Brasil? Olha, eu não sou especialista no tema, eu tenho até escutado alguns que são, tem pessoas que se dedicam anos a entender o que está acontecendo no contexto brasileiro, mais especificamente qual a relação dos evangélicos com a política. Eu consigo pensar em alguns aqui na minha memória recente que estão dedicados a isso. Seria legal trazê-los para cá, para o programa, né? Porque é uma coisa super atual, a gente precisa entender. Eu quero entender, assim, sinceramente, se você tiver gente aí sim, que você sabe, porque a academia, de modo geral, a gente... indicar. Na verdade, a academia, de modo geral, né? Se você não está em alguns lugares específicos, a gente não fala muito de religião, né? A gente trabalha muito com autores críticos à religião e a gente meio que joga a religião de lado, quando na verdade a gente está num mundo em que grande maioria das pessoas são religiosas. E quando a gente já adere um discurso que é ateu, um discurso que é crítico à religião, que vê como menor o debate religioso, a gente perde muito espaço, a gente perde muito diálogo. Eu acho que a gente precisa dialogar com as pessoas que pensam diferente da gente, que tem outro posicionamento, que falta, né? Eu sinto essa falta, sinceramente, por uma formação, e por uma formação que não dialogou com a religião. Muito interessante escutar isso, Priscila, de você, porque, de fato, eu tenho percebido cada vez mais isso. Quando eu fui fazer a entrevista para o doutorado em ciência da religião, tinha uma professora, eu não sabia que era professora, eu comecei a conversar com ela, ela ia me avaliar logo depois. E uma das coisas que ela falou foi exatamente isso, que na universidade se relegou a religião a um espaço secundário ou até inexistente, e a religião aparece na política com toda a sua força e com toda a sua face muito mais ligada ao fundamentalismo, muitas vezes, né? É difícil para a gente que a gente sabe que tudo envolve pesquisa, estudo, e tem pessoas que estudam isso para a gente dar uma opinião, porque, no fundo, a academia ela é muito cética, né? A gente só faz afirmações depois de muitos dados, muita pesquisa. Então, sobre aquilo que a gente não conhece, a gente suspende o juízo e fala, bom, eu não posso fazer afirmações porque eu desconheço. É difícil para a gente fazer essas correlações, porque às vezes a gente estuda o nosso tema de pesquisa e é um trabalho, às vezes, fazer uma correlação com o presente, mas mesmo assim, mesmo tentando fazer essas correlações, nem sempre a gente consegue dar conta da multiplicidade, né? Que realmente são várias questões para a gente entender essa relação entre política, religião, fundamentalismo. Realmente é uma área complicada. Por isso que, às vezes, talvez a academia tenha deixado de lado, né? Por ser uma área tão problemática e complicada. Você foi para um campo muito espinhoso, né? interessante. Tem um livro muito bom que eu estudei no segundo período de teologia, ainda estou fazendo a faculdade, né? Mas que a gente estudou a história da universidade, que começa com a teologia, na verdade. Esse repúdio à religião, ele é histórico, né?
porque justamente quando se começam as universidades aí na Idade Média, em torno das catedrais, né, onde se estudava teologia, era a rainha das ciências, né, era o grande ápice do conhecimento. E a ideia de Especialmente que o feminismo. a ideia de que o professor ele era iluminado, né, por uma verdade divina. Eu não sei se você viu aquele filme Em Nome de Deus, que fala do Abelardo. Não, é um filme sensacional, assim. Ah, sim, é bom lá. Lembra? Abelardo e Heloísa, E né? a Belada e História a de amor. Heloísa. Nossa, o filme é muito legal e fala justamente dessa tensão entre conhecimento e fé, e como o professor é visto como um instrumento de revelação da vontade divina, e aí por isso ele não pode corromper o seu corpo, né? Ele não pode pecar, ele não pode ter relações sexuais, e como essas coisas elas estavam juntas. E aí eu acho que talvez a academia ela fosse tentando ao longo do tempo se desvencilhar, né? Do conhecimento religioso, e por isso eu tenho ficado relegado ao campo da teologia, né? Então, do tipo, olha, aqui na teologia vocês vão estudar um conhecimento mais religioso e o resto da academia vai ser fora desse campo, né? Eu queria até recomendar um livro, bom, um livro não, uma autora, na verdade, que tem inúmeros livros, que é a Maria Clara Loquete Bingham. Foi minha professora de teologia fundamental. Um dos exemplos de livro que ela escreveu é esse, O Mistério e o Mundo. E o subtítulo é Paixão por Deus em Tempos de Descrença, onde ela vai aqui fazer um percurso muito interessante para entender pelos filósofos contemporâneos, pelos sociólogos, qual é a relação entre essa cultura secular, né, a crise da religião e as novas manifestações de experiência de Deus, de experiência religiosa, que muitas vezes estão acontecendo em pessoas que não têm histórico, vamos dizer assim, religioso, institucional. Então, ela fala, por exemplo, da Dorothy Day, da Ethel Merman e outras pessoas também em que ela vai sustentar isso, que muitas vezes o que está acontecendo na contemporaneidade é uma experiência de Deus já não sempre ligada a uma instituição, né? E, enfim, isso seria aí outro campo de pesquisa também para psicanálise, Você nesse já está diálogo pensando com... em vários pós-docs, em várias possibilidades de pesquisa. Isso é um vício também, estudar, né? A gente acaba Deu para ver um pouco, né? já milhares de indicações de livros, de leitura. Agora me fala uma coisa, quando a gente se encontrou na UERJ, você falou sobre o Nietzsche, né? E aí pegou um autor extremamente crítico à religião e você fez uma associação entre Nietzsche e religião. Queria que você puxasse aí, Sim, porque isso é é o polêmico. Thomas Halick. Eu, É o Thomas Halick. é um autor, Uhum. ele escreveu que livro? Justamente esse que eu apresentei, a Paciência com Deus, ele faz uma comparação. Quando eu li, eu achei tão sensacional, porque é algo realmente assim totalmente inesperado, onde ele faz um diálogo entre Nietzsche e Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito interessante. Então, esse autor, Thomas Halick, ele fala de uma categoria que tem se utilizado bastante nos estudos de ciência e religião, teologia, que é a dos buscadores, que são pessoas que escreveram testemunhos ou livros ou obras, seja na literatura, na filosofia, na teologia, enfim, no caso do Nietzsche, na filosofia, em que você percebe ali um anseio, uma busca espiritual na qual não é fácil classificar aquela pessoa como teísta, ou como ateu, ou como agnóstico. Então, essa categoria dos buscadores tem sido muito utilizada, por exemplo, na mística comparada, onde você pode pegar, por exemplo, Rumi, que é um poeta sufi, e compará-lo com São João da Cruz, que é um escritor, poeta cristão.
né, no místico espanhol. O Thomas Halik, que estudou Nietzsche por muitos e muitos anos e é fascinado pela obra do Nietzsche, ele é um padre católico, foi criado no comunismo da República Tcheca, sem religião, né? Então, quando ele é interessante porque não tem como não entrar um pouco na biografia dele, que tem tudo a ver. Ele via as igrejas que eram, enfim, não estavam em funcionamento por causa do regime comunista, e ele sentia que o governo estava escondendo alguma coisa da população. Por que isso era tão proibido? Por que não podia existir religião? O que será que havia ali? Ele ficava fascinado com a arte dos vitrais da igreja, a arquitetura. Ele se torna padre no subsolo sem poder contar para ninguém. Ele sempre fala isso, que nem para a mãe dele ele podia contar que ele era padre. Então, ele cresceu com uma sensibilidade muito particular para a dimensão do ateísmo, da descrença, né? De ter crescido no regime. E quando ele leu Nietzsche, ele aproxima muito algumas questões do Nietzsche da teologia apofática. Eu não sei se você conhece esse termo, apofatismo. É uma tradição, existe duas vertentes, vamos dizer, a tradição apofática e a catafática no caminho espiritual. A catafática, ela é pela afirmação do que Deus é, pelos seus atributos. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é perdão. O apofatismo, ele é um caminho da mística que vai pela via da negação. Deus é o desconhecido, é o outro, é o totalmente outro. E por meio dessa via, a gente vê os testemunhos de uma série de autores espirituais que não conseguem se referir a Deus sem demonstrar o seu espanto pelo enigma da vida, pelo um enigma de algo que os ultrapassa completamente, que não é irracional, é suprarracional, está além, não nega a razão, mas é que a razão não consegue alcançar. E o Thomas Halik percebe na crítica do Nietzsche, aliás, no diagnóstico, por assim dizer, né, do niilismo, onde ele diz que já não se acredita mais em Deus, e como, por exemplo, o Zaratustra, né, que entra na igreja e diz: mataram Deus, mataram Deus. Deus está morto e fomos nós que matamos. E o Halik vê nisso um grito, um anseio por Deus, um anseio dito pelo louco, né, que às avessas, por assim dizer, lança um grito que justamente de anseio por esse outro que foi cortado da sociedade, que já não exerce mais um espanto e não movimenta mais a vida das pessoas como antes. E foi um pouco como você disse, tem várias leituras da obra, né, do Nietzsche, e eu acho muito interessante essa vertente que o Halik traz, aproximando o Nietzsche da teologia apofática. Interessante. Nunca tinha. Você tem um livro aí para mostrar? Sim, esse aqui. Ele fala bastante do Nietzsche nesse. Paciência com Deus. A oportunidade de quê? Oportunidade para um encontro. Eu não sei como é o título original, que às vezes adaptam, né, para o Brasil. Muito legal. Eu realmente só conheci os textos do Nietzsche, assim, bastante críticos e comentadores também críticos. Interessante essa sua perspectiva, né, trazendo do Nietzsche, que realmente eu não conhecia, só conhecia a parte mais do Nietzsche crítico, a noção de metafísica, porque no final das contas ele vai falar por que da necessidade de se criar um outro mundo, se existe esse, né? Então, por que esse outro mundo? Por que Deus? Como se fosse uma negação do mundo em que a gente vive, essa criação metafísica, que aí ele vai botar lá na conta de Platão, na conta de Sócrates, sem distinguir muito bem Sócrates e Platão, vai dizer que Sócrates era cristão antes do cristianismo, no crepúsculo dos ídolos, então você tem toda uma crítica que o Nietzsche faz ao pensamento metafísico que ele vai chamar como um pensamento decadente. E por isso, para mim, é uma perspectiva tão estranha você trazer uma perspectiva de uma vontade de religião, uma vontade de Deus em Nietzsche,
quando o que há para mim, né, na minha perspectiva mais cética, da minha leitura, é uma noção crítica, a noção de religião, a noção de Deus. O Nietzsche até fala, né, que a religião seria uma bengala metafísica, né? Seria uma necessidade de uma bengala para você poder andar, porque você não andaria com as suas próprias pernas. Então, seria algo a mais, que não necessariamente é verdadeiro, é necessário, mas é uma construção, né? A ideia de que os humanos criaram essa ideia de religião e que a religião, então, virou essa crença que todo mundo compartilha. E eu acho que talvez a gente pode aproximar muito a leitura do Freud, né, com a ideia de neurose coletiva, com a leitura do Nietzsche. Não sou especialista nessa parte, mas talvez dê para a gente fazer uma associação entre a leitura do Nietzsche crítica, né, à religião, e a leitura que o Freud também faz, uma noção crítica. E até agora, na verdade, você falou de diálogos e tal, mas não falou de que modo, talvez o Freud mesmo, ou algum texto, possa se relacionar com uma maneira mais positiva à psicanálise. Sim, sim, sim. Nossa, são muitas questões extremamente interessantes. Eu estou aqui anotando, tentando organizar minimamente de uma forma transmissível, né? Em pouco tempo. E questões que estão em aberto para mim, que eu estou indo investigando também. Mas, assim, algumas coisas que eu poderia dizer, por exemplo, sobre a crítica à metafísica, que vem já de Feuerbach, que influenciou Freud, tem toda uma questão biográfica que pode provar isso. Enfim, se você quiser, eu posso passar a dissertação para quem se interessar. Também Marx, Freud, Nietzsche. O que acontece? A teologia vai receber essa crítica e retrabalhá-la e também se reformular ou encontrar novas linguagens para expressar a sua fé, especialmente no campo da teologia católica. A partir do Vaticano II, isso ganhou um impulso imenso, né? O chamado retorno às fontes, o adornamento, a atualização para o mundo moderno, em que a igreja abre as janelas para o mundo contemporâneo, para escutar, para receber, se repensar. E o que a gente poderia dizer assim, uma marca extremamente forte da antropologia teológica, a partir de então, da visão de ser humano, é um livro bem interessante chamado Unidade na Pluralidade, do Alfonso Garcia Rubio. Ele vai dizer que a concepção judaico-cristã do ser humano, da pessoa, ela é integral. Então, corpo e mente não são vistos como opostos, mas como uma unidade. O acento da tradição judaico-cristã bíblico é sempre na integração. Então, vai ter todo um resgate dos estudos bíblicos, então, da pesquisa no original grego e hebraico, o hebraico do Antigo Testamento, grego do Novo Testamento, uma investigação muito profunda dos contextos socioculturais, econômicos, vários métodos hermenêuticos. E o que vai acontecer? Uma revalorização da matriz hebraica do cristianismo. O cristianismo acontece no encontro entre a matriz hebraica, Jerusalém, e a matriz grega, né, Atenas. Então, o discurso de Paulo no Areópago, nos Atos dos Apóstolos, é o representante disso, né? Um judeu grego que vem de cultura grega, que vem de Israel, da Palestina, chega até o coração da Grécia, encontra lá uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido e vai anunciar: esse Deus desconhecido é o que anunciamos. Então, esse encontro do cristianismo, na sua tentativa de dialogar com a filosofia grega, com a cultura grega, acabou incorporando elementos dessa tradição filosófica que eram estranhos à matriz hebraica, que, claro, já tinha sido também influenciada pela matriz grega, mas, por exemplo, essa concepção do corpo como algo negativo, ela não se encontra presente na tradição hebraica, mas vem justamente do platonismo. Daí a crítica do Nietzsche, por exemplo, que o cristianismo seria platonismo para o povo, faz o cristianismo também revisitar as suas fontes, esse retorno às fontes,
e se redescobrir de uma certa forma também. O que tem a ver com o que o Pfister falava da psicanálise, né? Que a psicanálise ajuda o cristianismo, de certa forma, a se purificar. Ele usava várias metáforas para isso, né? Então, por exemplo, nos evangelhos, Jesus vai valorizar uma série de coisas que os estudos bíblicos vão colocar em evidência. Olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, uma mística da contemplação da natureza, que em nenhum momento separa o aqui e o agora da eternidade. Ao contrário, o aqui e agora é já e ainda não, e é essa categoria muito importante na teologia contemporânea, já e ainda não. Essa tensão entre o agora e o eterno, que se costura de uma forma muito mais intrincada. Legal. Bom, assim, a gente teria muito assunto, muito papo por muitas horas, mas eu queria muito agradecer a sua presença, aprendi muito com você e queria só agradecer mesmo, que realmente é um papo que a gente precisa ter, esse diálogo com a religião, e eu falo como uma pessoa que não tem tantos conhecimentos assim, de leitura, eu peguei um monte de indicações suas agora, então acho bem legal a gente poder falar um pouco sobre uma perspectiva mais, talvez, acadêmica e uma perspectiva que traz a religião para ser pensada criticamente também e ver relações disso com a psicanálise e ver esses diálogos, né, entre Freud e Pfister. Então, é bem interessante. E passo para você, para as suas considerações finais. Então, considerações finais. Eu vou deixar mais como uma abertura. Assim, o Freud tem algumas passagens em que ele deixa um pouco em aberto a questão da religião, como uma possibilidade de abordar pela via da sublimação. E o que eu estou tentando mostrar justamente no livro que eu estou tentando acabar é que a análise de Freud é finita por um lado e infinita por outro. Ele deixa em aberto, inclusive, o convite para que outros expressem posições divergentes em relação ao que ele propõe, sustentem. Inclusive, ele nominalmente convida, por assim dizer, os analistas que têm um ponto de vista religioso a falar da religião a partir da psicanálise. Que é curioso, não é muito sublinhado esse aspecto na obra do Freud, mas tem uma série de passagens em que, no próprio Futuro de uma Ilusão, ele faz isso. É um campo de pesquisa aí que eu estou tentando desdobrar. Legal. Obrigada, Bruno, pela entrevista. Espero que dê tudo bem, tudo certo aí nessa quarentena que você está aí também sozinho em outro Aqui país. está bem melhor já. Tá? Ah, que bom. Então tá bom. Obrigadão aí. Obrigado a você. Um abraço. Tudo de bom. Estamos em contato.